dia, meus amores. Como vocês estão? Eu espero que bem. Tia Leila está com muita saudade e não vê a hora da gente voltar para nossas aulas presenciais. Mais uma aulinha nós iremos iniciar. Hoje a aulinha será de artes e o conteúdo que nós iremos abordar será sobre teatro grego. Seguindo o nosso cronograma, nós teremos oração, explicação da aula e a agenda. Vamos dar as mãos e cantar a oração que Jesus nos ensinou. Vamos dar as mãos e cantar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, mas livrai-nos do mal. Antes da gente entrar no assunto sobre teatro grego, eu queria fazer uma perguntinha para vocês. Vocês sabem o que é teatro? Vocês já assistiram a algum teatro? Vocês já viram imagem de algum teatro pela TV, pelo YouTube? Então, agora a tia Leila vai explicar para vocês o que é teatro. Teatro é uma forma de arte em que um ator ou conjunto de atores interpretam uma história ou atividades para o público em um determinado lugar. O teatro é a arte do diálogo, ou seja, é a conversa entre dois ou mais atores que faz com que a história seja conhecida pelo público. Então é uma conversa que eles fazem em forma de apresentação para que as pessoas possam conhecer essa história. Agora nós vamos assistir um vídeo explicando como surgiu o teatro, para que vocês possam compreender direitinho sobre esse assunto. Teatro é um termo de origem grega que designa simultaneamente o conjunto de peças dramáticas para apresentação em público e o edifício onde são apresentadas essas peças. É uma forma de arte na qual um ou vários atores apresentam uma determinada história que desperta na plateia sentimentos variados. Dá-se o nome de dramaturgia à arte de escrever peças de teatro, sendo o dramaturgo a pessoa responsável pela composição dos textos. Existem muitos gêneros de teatro, dentre os quais destacam-se alto, comédia, drama, fantoche, ópera, musical, revista, tragédia, tragicomédia. A origem do teatro. A origem do teatro remonta ao homem primitivo e a todas as suas formas rituais, associados à caça, colheita, morte, etc. Danças, imitações de animais, culto aos deuses e práticas lúdicas. Acredita-se que a ideia de teatro, tal como conhecemos, surgiu na Grécia Antiga, no século IV a.C. O termo grego teatron significa lugar para ver. No teatron eram realizadas cerimônias religiosas em honra a Dionísio, o deus grego do vinho. Na celebração da colheita de uvas, vindima, havia música, dança e apresentações de ditirambo.
O ditirambo era um hino cantado e representado por um coro fantasiado. O teatro passou a ser não só o local físico para onde o público se deslocava para ver as cerimônias, como as próprias representações, que aos poucos foram adquirindo a forma teatral com a introdução de histórias sobre grandes heróis gregos. No Brasil, o teatro surgiu no século XVI, através das composições teatrais escritas pelos padres jesuítas nas ações de divulgação da fé religiosa entre os índios. Foi só a partir do século XIX, com a chegada da corte portuguesa no Brasil, que a arte de representar começou a se desenvolver de forma mais intensa. Agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre teatro grego. Foram os gregos que desenvolveram a arte teatral, com atores representando papéis. Na Grécia Antiga, os espetáculos reuniram-se milhares de pessoas durante os festivais, que duravam cerca de uma semana. Aqui nós podemos observar uma imagem que é das ruínas de teatro em Hierápolis, antiga cidade grega localizada na atual Turquia. Então vamos observar aí como surgiu o teatro na Grécia, né? Antigamente era desta forma. Da parte superior do palco do teatro, através dessas imagens. Mas vocês poderiam me perguntar o quê? Mas como é que eles tiveram a ideia de construir esse teatro? Bem, os gregos, eles aproveitavam as encostas das colinas para construir seus teatros, que tinham até 80 fileiras, como vocês podem observar aqui, as ruínas de teatro, né, em Hierápolis. Essas fileiras tinham assentos dispostos em semicírculo, como vocês podem observar aí, ou seja, em um círculo que não se completa. Os assentos da primeira fileira eram reservados a convidados especiais. Então, quem eram esses convidados especiais? Geralmente eram os sacerdotes e governantes, mas mesmo quem se sentasse nos assentos mais altos conseguiria ouvir, pois a voz dos atores era bastante alta, para que todo mundo pudesse ouvir a peça. Nós podemos observar aqui nessa outra imagem o teatro de Dionísio, que fica em Atenas, na Grécia. Observem aí como era lindo, né? Nesta outra imagem, tem a reprodução e a apresentação do teatro de Dionísio em Atenas, na Grécia Antiga. Essa gravura ela foi tirada no século XIX. Ela mostra a apresentação teatral da Grécia Antiga, de como eles se apresentavam naquela época. Observem que eles ficam no centro, geralmente as fileiras tinham assentos dispostos em semicírculo, e nas primeiras fileiras ficavam as pessoas mais importantes, e mais em cima as pessoas que não tinham tanta autoridade naquela época, né? Então eles assistiam e todo mundo dava para ouvir a voz do ator. O teatro grego foi importante no desenvolvimento da cultura grega e influenciou a cultura de outros povos, como os romanos. Então agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre as máscaras do teatro grego. Para se apresentar, os gregos usavam essa máscara como parte do figurino, né? Então as máscaras que eles usavam eram feitas de materiais leves, como tecidos endurecidos com gesso, couro, cortiça. Como estes materiais eram pouco resistentes, restavam apenas as reproduções esculpidas em pedras e em argila. Então eles usavam esse tipo de máscara. Essa máscara aqui que vocês podem observar agora é uma réplica da máscara do teatro grego, usada em comédias no século II, feita de pedra. A altura dela era de 22 centímetros e hoje ela está no Museu Arqueológico de Atenas, na Grécia, como fonte histórica. Temos também aqui outra máscara, que é uma réplica da máscara do teatro grego, usada em tragédias, né? A primeira era sobre comédia e a segunda eles usavam na tragédia, representando por mulher em cerca de 250 a.C.,
terracota, a altura de 22 centímetros, e hoje ela se encontra no Museu Arqueológico de Atenas, na Grécia. As afeições das máscaras das personagens eram exageradas para serem vistas por toda a plateia. Então eles faziam umas máscaras bastante exageradas que chamassem a atenção para que as pessoas que estivessem mais distantes conseguissem ver. Na Grécia Antiga, apenas os homens podiam ser atores. Assim, eles usavam máscaras de acordo com o papel representado. Ou seja, naquela época, as mulheres, os estrangeiros e os escravos, eles não eram considerados cidadãos e por isso eles não podiam participar das decisões políticas, nem trabalhar, nem estudar, muito menos participar de uma peça teatral. As mulheres de família mais bastadas podiam ir às festas religiosas e assistir peças teatrais, mas apenas os homens podiam ser atores. Eles achavam que as mulheres não tinham esse direito, Então, o que é que eles faziam? Quando a peça precisava de alguma figurino que fosse mulher, os homens se vestiam de mulher e apresentavam, porque eles não aceitavam que mulher pudesse participar desse tipo de peça teatral. As peças, elas eram divididas em dois gêneros, um com o tema tragédia e o outro comédia. As peças com o tema tragédia eram peças mais voltadas para a aristocracia, ou seja, para a elite grega. Tinha como objetivo educativo e trabalhava assuntos mais sérios, como a relação entre os seres humanos e os deuses. Já as peças com estilo de comédia nasceu bem depois da tragédia, pois eram peças com apresentações mais populares e tinham como objetivo fazer o público rir. Então eram peças mais engraçadas. Então aqui nós podemos observar uma ilustração, Nessa ilustração mostra atores da Grécia Antiga interpretando papéis trágicos em uma apresentação de rua. Então esse tipo de peça aqui era uma peça com estilo de tragédia. Há pouca informação sobre as roupas usadas no teatro grego, mas os atores que interpretavam papéis trágicos usavam botas de soldado alto que os deixavam mais altos que outros atores. Então, meus amores, o conteúdo era sobre o teatro grego. Eu espero que todo mundo tenha compreendido direitinho esse assunto. Vamos agora para a nossa agenda. Hoje a atividade será no livro de artes, na página 132. Boa atividade, até a próxima aula. Beijos, Tia Leila está com muita saudade. Tchau!